Olá, sejam todos e todas bem-vindas a esse módulo de formação voltado para gestores da Rede Estadual de Educação. Eu sou a professora Genelussa e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre caminhos para a equidade racial. Estamos na Secretaria de Educação e precisamos garantir que todos os nossos estudantes tenham seus direitos assegurados. Assegurar esses direitos significa a redução das desigualdades educacionais. E essa redução das desigualdades educacionais, ela perpassa por esses caminhos para a equidade racial. Então, quem somos? Eu já me apresentei, eu sou a professora Genelussa. Hoje eu sou responsável pelo Serviço de Educação do Campo e Diversidade, o SECAD, na estrutura do Departamento de Educação aqui da Secretaria de Educação. Então, o nosso serviço, ele é responsável pela implementação e pelo acompanhamento das políticas voltadas para a educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombolas, essas três modalidades, e as temáticas, educação para as relações étnico-raciais e a educação ambiental também. Então, para darmos continuidade e iniciar essa conversa, essa formação, a gente começa com um provérbio africano que ele diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Olha, estamos falando da Rede Estadual de Educação. A rede, ela tem na sua base os seus estudantes, são crianças, são jovens, são adolescentes. Então, é necessário que toda a estrutura da secretaria estejam voltadas para um objetivo específico, que é garantir a educação dessas crianças, jovens e adultos na rede. Então, é preciso todos os serviços, todos os departamentos, todos os núcleos estarem envolvidos, estarem com essa responsabilidade de formar, educar e, assim, garantir essa qualidade na educação. Mas por que estamos falando desse caminho da equidade racial? Como é que está a nossa rede? Nós temos a rede estadual, desde 2021, nós temos uma campanha da autodeclaração. E aí, no ato da matrícula, os estudantes eles são levados a se autodeclarar. Estudantes menores de idade, os pais e responsáveis fazem essa declaração para eles e os alunos, a partir dos 16 anos, eles já se autodeclaram. No ato da matrícula, então, ele precisa identificar como ele se reconhece, qual é a cor desse estudante, a cor, e aí eles têm a opção de estar se autodeclarando. Enquanto um estudante preto, pardo, branco, amarelo, e tem também a questão indígena, que é uma questão de etnia. Então, 2022, 2023, a nossa rede, ela na sua matrícula, ela nos diz que 69,5% dos nossos estudantes, eles se autodeclaram enquanto estudantes da cor parda. E 15% que a gente pode pegar aqui nesse painel, a gente vê que 69,5% dos nossos estudantes, eles se autodeclaram enquanto pardo. 15,2% já se autodeclaram enquanto da cor branca. 7,6% se autodeclara sendo da cor preta. Nós temos ainda um grande percentual de estudantes que fazem a opção de não se autodeclarar, e aí nós temos aqui os dados de 4,9% desses estudantes. A da cor amarela, 2,2% dos nossos estudantes, e indígena, nós temos 0,7%. Estamos falando de equidade racial, estamos falando de garantir que todos os nossos estudantes tenham seus direitos assegurados. Então, quando a gente trabalha na questão da raça, nós temos aqui estudantes da cor parda e da cor preta, que eles formam a população de estudantes negros. Então, de acordo com os dados da matrícula 2023, 77% dos nossos estudantes se autodeclaram como sendo negros. Essa é a realidade da nossa turma. E aí, quando a gente pega esses dados e traz os dados da aprovação, a média da rede o ano passado foi de 86,9%. Essa foi a média. Mas quando a gente traz essa média para os estudantes brancos, ela vai para 89,6%. Quando eu trago para estudantes pretos, 85,2%. E aí o pardo, 86,6%.
Então, o que é que a gente percebe? Os estudantes negros, apesar de ser a maioria na rede, eles não são a maioria que são aprovados. E aí um dado que nos chama a atenção são os estudantes não declarados. A gente sabe que por questões sociais, por questões econômicas, muitos estudantes, não só estudantes, toda a nossa população tem uma dificuldade de fazer esse autorreconhecimento. Então, a gente, de acordo com o que a gente já vem acompanhando, a gente consegue perceber que esses estudantes que têm uma dificuldade nessa autodeclaração, 90% a gente pode dizer, ou não, daqui a pouco 99%, que esses estudantes que fazem a opção de não declarado, que está aqui 84,8%, eles fazem também parte da população negra. Porque um estudante que ele se percebe enquanto um estudante branco, um estudante amarelo, dificilmente ele vai ter a dificuldade de se autodeclarar. Diferentemente dos nossos estudantes pretos e pardos, são os nossos estudantes negros. Quando a gente olha para os dados da reprovação, isso nos chama a atenção porque, enquanto a média da rede foi de 11,7% de reprovação, quando eu olho o percentual de estudantes pretos e pardos que reprovam, preto, esse percentual vai para 13,4% e o pardo ele vai para 12%. Então, por esses dados, e o não declarados também, ele já sobe para 12,2%. Então, por esses dados, a gente sabe quem são os nossos estudantes que mais reprovam. Quem são os nossos estudantes também, eu trago os dados também dos dados do abandono. Quem são os estudantes que ficam no meio de caminho? Nós, quando iniciamos o ano letivo na rede, nós queremos e o nosso desejo é que todos os estudantes que eles iniciem o ano letivo, eles concluam o ano letivo. E não é concluir apenas por concluir, é concluir com aprendizagem, garantindo os seus direitos. Então, é assegurar a esses estudantes o acesso, a permanência na escola e também garantir o sucesso de aprendizagem. E aí, o que é que acontece com esses estudantes que eles ficam no meio do caminho? Na rede, o ano passado, 2023, foram 2,7% foi a média de estudantes que abandonaram. Quando eu levo esses dados para os estudantes pretos, a média foi de 2,7%. Quando eu olho a população preta, 3,6%. Então, quando eu junto preto e pardo, que eu vou ter aí a população negra, então já me diz quem é na rede que está abandonando. E aí são várias situações que levam esse estudante a reprovar, a abandonar. São estudantes que precisam parar para trabalhar, para ajudar em casa por questões econômicas. A gente sabe que a desigualdade econômica no nosso país, ele afeta uma população e essa população, se a gente observar, é a população negra. Então, muitos estudantes, infelizmente, eles ficam no meio de caminho para ajudar na família. São questões de violência também que esses estudantes enfrentam, infelizmente também no ambiente escolar, que é a questão do racismo, muito forte na nossa sociedade, e aí são ações que a gente precisa garantir a permanência desses estudantes, trazer a representatividade desses estudantes, potencializar toda a carga cognitiva desses estudantes, potencializar, trazer representatividade e, principalmente, valorizar toda a herança desses estudantes, a herança ancestral, as pessoas que vieram antes deles. E aí, falar da população negra do nosso país, nós temos duas leis que nos obrigam a estar na escola, a estar discutindo a história e a cultura do povo africano, do povo afro-brasileiro e indígena. Nós temos a primeira lei, que é a 10.639, de 2003, que ela vai tornar obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas nossas escolas. Então, trabalhar essa história e cultura do povo africano, do povo afro-brasileiro, não é nenhum favor que nós fazemos aos nossos estudantes. Muito pelo contrário, é a nossa obrigação. E aí nós temos a outra lei também, a 11.645, de 2008, que ela torna obrigatório o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira, e ela vai acrescentar a história e cultura da população indígena.
Então, são essas duas legislações que nos obrigam a trabalhar nas nossas salas de aulas a questão das relações étnico-raciais, educação para as relações étnico-raciais. Nós temos também a resolução número 1 de junho de 2004, que ela traz as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. E enquanto rede, o que é que a Rede de Educação de Sergipe ela vem promovendo para que a história e a cultura africana e indígena também sejam efetivadas nas nossas escolas? 2023, o ano passado, foi instituído, a partir do decreto governamental, o decreto 452, e aí o selo Escola Antirracista, professora Maria Beatriz Nascimento. E qual é o objetivo desse selo? Por que esse selo foi criado? Como vocês perceberam, a nossa rede, ela tem a maioria de nossos estudantes negros. E além de ter esses dados, nós também temos essas legislações que somos obrigados a instituir no nosso currículo, no nosso cotidiano e em nossas escolas. Então, o selo ele foi criado com o objetivo de fomentar nas escolas da nossa rede a implementação dessas duas leis. Ele visa justamente a implementação da Lei 10.639, de 2003, e a 11.645, bem como as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. E, principalmente, efetivando essas leis, a gente garante na nossa rede uma educação antirracista. E aí, outra coisa também que é importante a gente trazer com esse selo não significa que anula as ações que as escolas já vinham fazendo. Muitas escolas já vinham com esse trabalho de implementação dessas leis, mas muitas delas não tinham visibilidade. Então, o objetivo do selo foi justamente esse, foi dar visibilidade para essas escolas que já traziam ações e práticas de implementação das leis e também fomentar que novas escolas elas pudessem estar implementando nos seus currículos, no seu dia a dia, essas práticas. No ano de 2023, nós tivemos, das 318 escolas que nós temos na rede, nós tivemos 123 escolas contempladas com esse selo. A cerimônia foi no mês de março desse ano, e aí para 2024 nós temos 174 escolas pleiteando esse selo. A partir do meados de novembro, a comissão de avaliação, que é composta por um membro do Ministério Público, um membro da Ordem dos Advogados do Brasil, um membro do Movimento Negro Unificado, membro da Secretaria de Ação Social e Cidadania e 2 membros aqui da Secretaria de Educação formam a comissão de avaliação desses trabalhos que as escolas já enviaram e aí pleiteando esse selo Escola Antirracista, professora Maria Beatriz Nascimento, 2024. Além do selo, a Secretaria também lançou em setembro desse ano o protocolo antirracista. Por que esse protocolo? Que documento é esse? Para que esse protocolo serve nas escolas? Nós vivemos numa sociedade e estamos vendo cada dia mais casos de racismo que são efetivados, que são desenvolvidos em nossa sociedade. Então, o objetivo desse protocolo, ele é um documento que ele vai propor estratégia nas escolas, não apenas de combate, mas principalmente da prevenção ao racismo. Quando eu trouxe lá os dados dos estudantes que abandonam, em muitos casos nós não temos esses dados fidedignos, mas nós sabemos que muitos estudantes, eles abandonam as escolas principalmente por questões de racismo nas escolas. As violências que são praticadas, é o racismo recreativo que ele se manifesta a partir das piadas que trazem, a partir das brincadeiras pejorativas que levam em consideração a cor, a raça desses estudantes, é a forma que eu trato esses estudantes na escola, é o meu olhar, é como eu recebo esses estudantes nas escolas. Então, o objetivo desse protocolo é prevenir. Primeiro é prevenir o racismo no ambiente escolar. E quando esse racismo ele acontece, essa violência ela é exposta, como que a gestão escolar ela precisa encaminhar e ela precisa
enfrentar essa violência. Então, esse documento ele traz o fluxo, como a escola precisa agir, o gestor, e aí ele traz as situações quando esse racismo ele é praticado entre estudantes ou entre estudantes e funcionários, e justamente por isso que é para que ele tem como objetivo orientar os profissionais da educação de procedimentos para criar um ambiente de respeito mútuo, onde todos os nossos estudantes, eles se sintam acolhidos e pertencentes àquele espaço. E aí criar um ambiente livre de racismo, onde todos os estudantes eles têm os seus direitos assegurados e assim livrar o ambiente escolar das diversas formas que o racismo ele se apresenta. Então a gente encerra essa conversa, essa formação agora e trazendo a filosofia africana também. Iniciei com uma filosofia africana e eu encerro também com a filosofia africana, que ela diz que Ubuntu, que eu sou porque nós somos. Então, não adianta um serviço isolado, não adianta um departamento trabalhar isolado em prol da redução das desigualdades educacionais. Mas quando todos esses departamentos, todos esses serviços, coordenações, eles se juntam, sim, a gente consegue mudar, melhorar a qualidade da educação dos nossos estudantes e, assim, efetivar esse direito de acessar a escola, ele permanecer na escola e ter seus direitos assegurados e ter as suas aprendizagens garantidas. Então, era isso que eu queria conversar com vocês no dia de hoje.